Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 18 de novembro. Sou William McMasters. Olá do Zimbábue, sou Steven Tutani. Um bom dia para você, meu amigo. Bom dia, irmão Will. Bem, gostaria de começar esta manhã compartilhando algumas notícias interessantes que recebi no início desta semana. Ótimo! Gosto de boas notícias. Fiz um resumo dos artigos, um é do Congresso Judaico Mundial e o outro do Vaticano. Ambos falam do encontro do Papa Francisco com o presidente do Congresso Judaico Mundial, Ronald Lauder. O Congresso Judaico Mundial representa as comunidades judaicas em 100 países, perante governos, parlamentos e organizações internacionais. O presidente do Congresso Judaico Mundial, Ronald Lauder, é o herdeiro bilionário da fortuna Estée Lauder e doador republicano de longa data. Ele presenteou o Papa com um documento chamado Kishreinu, que significa nosso vínculo, em hebraico. Disse que o documento, abre aspas, encapsula a intrincada tapeçaria histórica e cultural que une as comunidades judaicas e católicas em todo o mundo. Fecha aspas. De acordo com o Congresso Judaico Mundial, esta reunião coincidiu com o estabelecimento do primeiro escritório representativo de uma organização judaica em propriedade do Vaticano. Uma citação diz, marcando um aprofundamento dos laços entre judeus e católicos. Uau! É muito incrível. É mesmo. Como o profeta nos disse que Israel é o nosso relógio, estamos sempre, especialmente nos últimos dias, bem de olho em Israel e nos judeus. Então esses acontecimentos entre os judeus e Roma, com certeza acrescentam uma dimensão empolgante às coisas. Com certeza, ainda estou impressionado com o significado em hebraico daquele documento dado ao Papa. Nosso vínculo, mostrando o aprofundamento ou fortalecimento dos laços entre os judeus e Roma. Sim, é muito significativo. No entanto, o Senhor sabe como tudo isso vai se desenrolar. Mas quando vemos coisas assim, não tem como não ficarmos empolgados com a partida. Amém. Outra coisa que achei impressionante e que também aconteceu em Roma no último fim de semana foi que Franklin Graham, filho de Billy Graham, pregou em um grande evento evangélico chamado o Festival Noi, que significa nós em italiano. Mais de 800 igrejas evangélicas da Itália se uniram para este evento e quase 20 mil pessoas se reuniram naquela arena, em Roma. Isso sim que é um tempo de união. Com certeza são tempos interessantes, meu amigo, com guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres naturais, angústia entre as nações. Creio que tudo isso nos mostra quão tarde realmente é. Sim, senhor, muito tarde. Sinceramente, há tantos sinais dos tempos que mal conseguimos acompanhar tudo. Estamos vivendo nas sombras da sua vinda. Mas graças a Deus, estamos selados na arca, nos unindo com a palavra, sabendo que em breve e muito em breve seremos levados para encontrar o Rei, nosso noivo. Que segurança abençoada é essa? Amém. No começo desta manhã, recebemos um pedido de oração do irmão Tabi Stanley, nosso bibliotecário da Voz de Deus em Cumba, Camarões. Ele está buscando fervorosamente as orações dos crentes do mundo todo por nossos irmãos que vivem na parte inglesa de Camarões. Há mais de 4 anos, um grupo separatista da parte noroeste de Camarões luta pela independência de sua região do resto do país. Enquanto alguns membros desse grupo se engajam em ações pacíficas para defender a causa deles, lamentavelmente, outros recorrem ao medo e à força. As consequências têm sido devastadoras, com inúmeros relatos de incêndios de veículos e casas, ataques a escolas e tiroteios esporádicos, resultando na perda de muitas vidas. A região tem sido assolada pelo medo e pela imensa destruição. Apesar de enfrentarem essas dificuldades, muitos crentes têm sido poupados durante este conflito contínuo e continuam a servir ao Senhor com dedicação inabalável. Os irmãos desta região devastada pela guerra pedem humildemente à noiva de Cristo que os eleve em oração. Isso seria o mais importante para eles.
O irmão Kina e sua equipe de distribuição estão de volta à rota de distribuição do tablet Ágapo. Eles têm trabalhado arduamente, concentrados em colocar estes tablets, que mudam vidas, nas mãos das famílias crentes do Congo-Brazzaville. Até agora, desde 2022, eles distribuíram mais de 3.300 tablets no Congo-Brazzaville e ainda há mais distribuições pela frente. Recebemos este relato do irmão Kina, enquanto ele e sua equipe estão atualmente em uma viagem de distribuição de 2 semanas para algumas regiões remotas do país. As distribuições do tablet Ágapo continuam no Congo-Brazzaville. Saímos de Brazzaville no dia 7 de outubro, apesar de todos os ataques que o inimigo lançou contra nós. Só conseguimos sair às 5 da tarde, pois um dos veículos começou de repente a dar problema e precisávamos consertá-lo. Como saímos tarde, finalmente chegamos a Madingo às 2 da manhã do dia seguinte. Então começamos as atividades por volta das 10 da manhã. Seria muito pouco dizer que as pessoas estavam empolgadas. Podíamos ver pela expressão nos rostos que as expectativas estavam nas alturas. O momento pelo qual estavam esperando tinha chegado. E elas sabiam que em breve teriam nas mãos seu próprio tablet Ágapo. Foram distribuídos 156 tablets neste primeiro local. Distribuímos mais 44 tablets no local seguinte e mais uma vez o inimigo tentou atrapalhar a obra do Senhor. Tivemos um problema em que o pneu de um dos veículos quase explodiu. Glória a Deus por nos proteger e pelo irmão mecânico que consertou o veículo das 10 da noite às 2 da manhã. E continuamos nossa viagem. Quando viajamos para Ankai, reunimos todas as igrejas em um local que alugamos e tocamos a fita Cristo Isto. Ninguém prega como o irmão William Marion Brana. O Espírito Santo estava no salão com aleluia, glória, gritos, e fomos muito abençoados. Começamos a distribuição assim que a fita terminou, até às 5 da tarde. Nessa primeira parte da viagem já havíamos distribuído 405 tablets, e agradecemos ao Senhor por Ele se importar conosco e cuidar de nós, por Ele nos anteceder, guardar e proteger. Agradecemos a honra que nos foi concedida de desempenhar um pequeno papel nesta grande obra. Agradecemos às pessoas que nos recebem por onde passamos, e agradecemos a todos que oram por este programa. Que Deus os abençoe ricamente e que o nome de Jesus seja glorificado. Obrigado e que Deus os abençoe. Agora temos um relato do irmão Michael Harris, que dirige o trabalho na África Ocidental, sobre uma viagem missionária à Serra Leoa. Este pequeno país fica na África Ocidental, no Oceano Atlântico, mas esta viagem em particular foi ao largo da costa, na ilha Cherbourg, que é um território de Serra Leoa com 51 quilômetros de extensão. Saudações de Jeffersonville, sou o irmão Michael Harris, responsável pela parte missionária da Voz de Deus. Queremos compartilhar uma informação inspiradora da nossa recente viagem missionária à Serra Leoa, especificamente na região sul e em uma ilha remota. A equipe dedicada, dirigida pelo irmão Musa, responsável pela Voz de Deus de Serra Leoa, embarcou nessa jornada com a missão de distribuir tablets Ágapo e divulgar a mensagem para alguns que nunca ouviram a voz do profeta de Deus. A viagem começou em 10 de outubro de 2023, quando a equipe partiu de Bo, com fé inabalável no coração. Apesar de enfrentar obstáculos desafiadores, incluindo uma viagem de barco de 7 horas, a equipe confiou no Senhor como seu guia e ele abriu o caminho para eles. Quando chegaram, foram calorosamente recebidos pelos crentes de cada local. O objetivo era compartilhar a mensagem contida nos tablets Ágapo, nos livros de sermões e nas palavras poderosas de nosso profeta. A equipe visitou 6 locais na ilha e 2 igrejas na cidade de Bo, tocando a vida de 62 famílias. Durante a visita, eles apresentaram o tablet Ágapo e tocaram fitas do irmão Brana, deixando um impacto profundo naqueles que nunca haviam usufruído da voz de Deus dessa maneira. A reação foi impressionante, inspirando e motivando os crentes a continuarem divulgando a mensagem em seus lares e encontros. O irmão Musa disse o seguinte:
Bom dia a todos vocês, meus preciosos irmãos. Sou o irmão Musa, responsável pela Voz de Deus de Serra Leoa. Tenho o prazer de lhes trazer notícias sobre nossa distribuição de tablets Ágapo, que está sendo realizada em Serra Leoa. Fomos a 6 locais na ilha de Bonté e a 2 igrejas na cidade de Bo, no sul, nos dias 22 e 29 de outubro de 2023. Em cada local que paramos, exibimos a apresentação do tablet Ágapo e também inspiramos os crentes que apertam o play. Distribuímos um total de 62 tablets para 62 pais de família, cada um em sua região. O culto de fita também é esclarecedor para a maioria dos crentes, especialmente para os que nunca tinham ouvido a voz de Deus sendo tocada diante de seus ouvidos. Mas depois de ouvirem a pregação do irmão Brana hoje, eles foram automaticamente energizados e inspirados a fazer o mesmo em suas reuniões no lar. Durante a viagem à ilha, 7 almas foram batizadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo ao final do culto de fita, na manhã de domingo, de acordo com Atos 2:38. Como parte de nossas atividades nessa ilha, fizemos a hora de meditação com os jovens crentes. Isso também foi uma tremenda bênção para nós, e realmente desfrutamos de um doce companheirismo entre todos os crentes. Gostamos muito de ver os jovens crentes fazendo a hora de meditação juntos. Deus abençoe a todos. Shalom. Irmão Musa, escritório da Voz de Deus de Serra Leoa. O irmão Wilfred Mbisi, nosso responsável pelo escritório da Tanzânia, compartilhou um testemunho que recebeu no escritório. O testemunho diz o seguinte: estimada noiva do Rei dos Reis, gostaria de testemunhar sobre os grandes feitos que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, dando-me o desejo do meu coração. Minha amada esposa estava sofrendo de um problema de garganta. Algo estava obstruindo tanto a garganta que até mesmo engolir alimentos era muito difícil para ela. Isso nos deixou desesperados. Então, um dia, enquanto ouvíamos uma fita no culto de fitas na igreja, eu estava cheio de expectativas, grandes expectativas. O culto de fita chegou na parte da fila de oração. Eu estava muito ansioso para ouvir algo que o Senhor falasse comigo. Então, bem no final da fita, veio o discernimento. E o irmão Brana chamou uma irmã que sofria de problema de garganta. Ele pediu que cresce e que ela estava curada. Nosso irmão continua. Oh, que coisa! Isso sim que é felicidade. Fiquei muito feliz e criei que a irmã com quem o profeta estava falando na fita era a minha esposa. Voltei muito feliz para casa depois do culto. Quando cheguei, disse à minha esposa: Deus curou seu problema de garganta. Eu ouvi o seu discernimento, somente creia. O Senhor a curou. Ela creu e se manteve firme, e em pouco tempo o problema desapareceu. Louvado seja o Senhor. Amém. A voz gravada de Deus é realmente viva e muito real. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Irmão Ibrahim Gervas, Tanzânia. Há alguns episódios, falamos sobre a viagem de distribuição que nosso irmão Roger Rojas estava realizando no Peru. Hoje temos mais informações sobre a segunda parte dessa viagem, onde esta luz do entardecer está adentrando as áreas rurais de Puno e Cusco, no Peru. Muy buenos días, amados hermanos. Bom dia, queridos irmãos. Nesta ocasião, trago um relato da nossa viagem às regiões do sul do Peru, particularmente as cidades de Puno e Cusco, onde distribuímos tablets Ágapo. Somos gratos ao Senhor porque, durante a primeira distribuição, fomos à cidade de Puno e, em seguida, a Juliaca, onde nos encontramos com 21 igrejas de áreas rurais. Juliaca está situada a 1.320 quilômetros de Lima, a uma altitude de uns 4 quilômetros acima do nível do mar. A viagem para chegar a esta cidade levou quase 3 dias. Na companhia de 21 igrejas rurais, distribuímos cerca de 200 tablets e 18 cartões micro SD. A reunião de sexta-feira, 6 de outubro,
Foi uma experiência alegre, aquecendo os corações dos irmãos que há muito oravam e aguardavam o tablet ágapo. O evento durou 5 horas e o tempo pareceu passar rápido. Uma verdadeira bênção. Em seguida, partimos para a distribuição na cidade de Cusco. Fomos direto de Juliaca para Cusco, a cerca de 355 quilômetros, a uma altitude de quase 4 quilômetros acima do nível do mar. A viagem de Juliaca a Cusco levou um dia, e organizamos uma reunião em que 22 igrejas rurais se reuniram com seus membros. Felizmente, conseguimos distribuir cerca de 170 tablets e 13 cartões micro SD no dia 8 de outubro. Agradecendo ao Senhor, desfrutamos de uma experiência única e gloriosa no abraço de Jesus Cristo. Também aproveitamos ao máximo as horas da noite, principalmente entre 6 e 6:30 da tarde. No domingo, 8 de outubro, nos aventuramos a ir a algumas missões ou igrejas que não puderam participar do evento principal, localizadas em áreas rurais, especificamente Soyocota, San José e Espinar. Isso foi realizado à noite com o valioso apoio do pastor Henrique China. Lá, pudemos compartilhar alguns tablets ágapo com eles, uma resposta às fervorosas orações deles. O terreno desafiador muitas vezes dificultava a mobilidade, e quase não havia carros disponíveis, tornando essas missões ainda mais gratificantes. Essas áreas estão situadas a uma altitude de uns 4 quilômetros acima do nível do mar. Graças ao Senhor, conseguimos distribuir cerca de 20 a 23 tablets nessas regiões. A viagem completa de ida e volta de Lima a Cusco e Puno levou uns 8 dias. No total, nossa viagem abrangeu uns 3.340 quilômetros entre essas cidades. Entregamos com sucesso 370 tablets e 31 cartões micro SD a essas 2 cidades. Foi realmente uma bênção e experiência notável para nosso coração. Estamos cheios de alegria por essa viagem incrível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Obrigado. Os irmãos Keith Hearn e Bernard King acabaram de voltar de uma viagem de distribuição de tablets no fim de semana passado em Upington, África do Sul, que fica na província do Cabo Setentrional, perto da fronteira sul da Namíbia. Os irmãos foram abençoados com a oportunidade de servir um alegre grupo de 90 crentes de 5 cidades que estavam presentes no encontro. A seguir, o relato do irmão Bernard. Ele diz: gostei muito dessa oportunidade de ajudar o soldado Keith nessa grande obra. Senti o entusiasmo e expectativas dos crentes. A atmosfera era de uma só alegria. Durante anos, foi uma luta ter paz entre alguns crentes, mas depois desse encontro, experimentei a maravilha da reconciliação entre esses crentes. Deus os abençoe, irmão Bernard King. Para quem não se lembra, o irmão Bernard é o rapaz que toca as fitas, da cidade do Cabo, que viaja pelo interior do país, compelindo outros a virem a Cristo e aceitarem a mensagem do tempo do fim. Upington é a cidade natal do irmão Bernard, então tenho certeza que ele ficou muito feliz ao ver seu povo receber suas armas de batalha na semana passada. Bem, para concluir o relato, aqui está um agradecimento de um irmão muito grato por ter recebido o tablet ágapo. Sou Jacobus Assegai, da África do Sul, de Upington. Sou muito privilegiado por ter esse presente nas mãos. Estava aguardando, ansioso por esse presente. Eu tenho um telefone que dá muito problema. Agora sou muito privilegiado por ter esse presente nas mãos. Quero agradecer ao irmão Keith e a todas as pessoas que me permitiram ter esse tablet. Quero dizer a elas, obrigado, muito obrigado. Meu coração está transbordando de alegria. Vou usar esse presente da maneira certa, para apertar o play. Amém. E por último, você já teve uma necessidade e então o Senhor falou com você na fita e lhe deu exatamente o que você precisava, bem na hora em que precisava?
Consigo ouvir um grande sim de longe. Bem, essa irmã do México tem um testemunho para compartilhar, com o qual todos nós que ouvimos as fitas certamente podemos nos identificar. Em fevereiro, recebemos a notícia de que um bebê estava a caminho do nosso lar. Em março, comecei a ter sintomas que não eram bons. Na mesma manhã, perguntei sobre isso à médica que estava acompanhando minha gravidez. Ela me disse que não poderia me examinar até a tarde do dia seguinte, mas, se os sintomas piorassem, eu deveria ir rapidamente ao pronto-socorro. Se não piorassem, ela me examinaria no dia seguinte e me disse para descansar bastante. Bem, pensei que me regozijaria ouvindo essa voz enquanto descansava. Então, parecia que o sentimento de preocupação estava chegando. O que poderia acontecer? Talvez eu pudesse perder minha gravidez? Isso estava me magoando muito, mas eu sabia que ouvindo a voz dele, tudo ia ficar bem. Fui descansar e apertei o play enquanto ouvia a fita 620122. A confirmação da comissão, o irmão Brana disse: "O bebê vai ficar bem, irmã. Não se preocupe. Por quê? Há uma luz verdadeira ali em volta agora. Eu sei que Deus respondeu. Está vendo? Isso vai deixar o bebê. Sei que vai ficar tudo bem." Sim. Uau, aquilo foi para mim. Quando meu marido chegou do trabalho, os sintomas continuavam os mesmos. Mas lhe disse o que tinha ouvido na fita e recebemos a promessa e agradecemos ao Senhor. No dia seguinte, fomos à médica para ela me examinar. E, quando ela fez o ultrassom para ver se o bebê estava bem, ela nos surpreendeu com suas palavras. Ela disse: "Sim, é uma infecção, mas o bebê está bem. Está tudo branco em volta do bebê." Glória a Deus, irmã Adriana. Amém. Que testemunho maravilhoso, irmã Adriana. Achei notável como o médico disse algo parecido ao que o irmão Brana disse na citação de que está tudo branco em volta do bebê. Louvado seja o Senhor. Sua palavra é uma palavra viva. Ele é o mesmo ontem e para sempre. Com isso, concluímos o episódio de hoje. Não deixe de procurar novas informações durante a semana no brana.org, WhatsApp e nosso aplicativo Lifeline. Obrigado por se juntarem a nós hoje. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.